vida, dou início à 73ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife, composta a mesa diretora dos trabalhos, com o vereador Almir Fernando funcionando como primeiro secretário e o vereador Chico Kiko como segundo secretário. Peço que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 72ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 14 de agosto de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Chico Kiko, Hélio da Guabiraba, Carlos Gueiros e Almir Fernando. Aos 14 dias do mês de agosto do ano 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente os vereadores Hélio Guabiraba e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei de número 212, 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, projeto de lei 213, de autoria do vereador André Regis, requerimentos 4688, 2019, de autoria do vereador Augusto Carreras, e 4689 e 4690, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. No horário de estar no pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, destacou novidades com a Compesa, informou que nomearam a primeira mulher para o cargo de presidente da Compesa. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, veio tratar sobre os movimentos sociais no país, citando alguns que aconteceram e irão acontecer. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Hélio da Guabiraba. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Amário Cipriano Maguari, repercutiu a reunião que foi realizada no plenário desta casa ontem, citando a presença dos vereadores. Para o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador João da Costa trouxe um fato grave que aconteceu hoje acerca do anúncio do fechamento do estaleiro Atlântico Sul. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, externou sua posição contrária à fala do vereador João da Costa. A próxima oradora, a vereadora Gorete Queiroz, fez um convite a todos para que, no próximo domingo, às 10 horas, compareçam à inauguração da ciclovia Jornalista Graça Araújo. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental. A oportunidade foi registrada a presença dos senhores vereadores membros desse poder. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aimee Carvalho, Benjamin da Saúde, Eduardo Marcos, Fred Ferreira, Jairo Brito, Natália de Minuto e Renato Antunes, além do vereador Rogério de Luca. Havendo no legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3850-2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4362 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: requerimento 4284 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Requerimento de número, discussão única do requerimento 4310 de 2019, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4328 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4351 de 2019, de autoria do vereador Adenaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4394 de 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4417 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Discussão única, maioria absoluta, do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei de 193 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, que instituiu o âmbito do Municipal do Recife a Semana Municipal de Segurança e Saúde do Trabalhador. Foi prejudicada a votação. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Ana Lúcia, solicitando dispensa de prazo e emendas de projeto de lei número 211, 212, de sua autoria. O senhor presidente 14 determinou ao segundo secretário que procedesse à consulta dos seus líderes,
Foi aprovada a consulta. Após aprovada, não havendo matéria no prolongamento da rodovia, o senhor presidente passou para o grande expediente. O vereador ocupar a tribuna, o vereador Rodrigo Coutinho, agradeceu a aprovação do projeto de lei 222 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, Romerão Jatobá e o ex-vereador Anderson Florencio. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Almir Fernando. Próximo vereador ocupar a tribuna, o vereador Hélio Guabiraba, registrou a presença de pessoas na comunidade do Alto Eucalipto, nas galerias, informou que hoje é Dia Nacional de Combate à Poluição, citou visitas à comunidade na Zona Norte, e seu pleito foi aprovado pelo LUP sobre a limpeza da comunidade. Foi aparteado pelo vereador André Regis. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Hélio Guabiraba. Próximo vereador ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collor, registrou que na próxima sexta-feira será o aniversário de 1 ano do decreto do governo Paulo Câmara, criando o programa de apoio às comunidades terapêuticas em Pernambuco. Disse ainda, não obtiveram este apoio, registrou seu desagravo ao líder do governo da Assembleia Legislativa, deputado Isaltino Nascimento. Disse que o mesmo tem se mostrado contra as comunidades terapêuticas e que Pernambuco é o único estado do Brasil que rejeitou o trabalho que recuperou diversas vidas. Agradeceu o apoio do prefeito Geraldo Júlio com as comunidades terapêuticas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em uma reunião solene, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada vai ser assinado por quem direito. Reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Marcelo Pitanga de Macedo, realizada no dia 14 de agosto de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Samuel Salazar. Aos 14 dias do mês de agosto do ano 2019, às 18 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Mariana, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, encarado sob a presidência do vereador Samuel Salazar. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Herto Luna, autor da proposição, senhor padre Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife e pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, nesse ato representando o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, excelentíssimo senhor Jefferson Danadão, representando toda a equipe do Recife FM e Mercado da Publicidade, excelentíssimo senhor José Ribeiro de Araújo, sogro do homenageado. O senhor presidente convidou o vereador Herto Luna para comparecer à sala de presidência e conduziu o senhor Marcelo José Pitanga de Macedo ao plenário e tomar assento à mesa de autoridade. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvisse e acompanhasse a execução do hino nacional. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o vereador Herto Luna para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos à mesa, iniciou seu discurso, falando da vida profissional do homenageado, fez leitura do discurso, cópia anexa aos anais desta casa. Senhor presidente convidou a senhora Gorete Luna, esposa do vereador Herto Luna, para que fizesse entrega de um ramalhete à senhora Dacila Malta Pitanga, esposa do homenageado. Senhor presidente convidou a todos os presentes para assistir à apresentação de um vídeo. Seguido, o senhor presidente convidou o padre João Carlos para fazer uma apresentação musical. Senhor presidente registrou a presença e recebimento de e-mails do prefeito Geraldo Júlio, justificando sua ausência na reunião devido a compromissos anteriores agendados. Fez suas considerações finais e, em seguida, convidou a todos para que de pé ouvisse e acompanhasse a execução do hino da cidade do Recife. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convidou a todos os presentes para um coquetel no salão nobre desta casa e convocou a casa para se reunir amanhã às 15 horas em sessão solene no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de aprovada vai ser assinada por quem de direito. Reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Paulo Braz, realizada no dia 16 de agosto de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko, aos 16 dias do mês de agosto do ano 2019, às 10 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Mariana, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sob a presidência do vereador Chico Kiko. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Alcides Teixeira Neto, autor da proposição; excelentíssimo senhor Raul Henri, deputado federal; excelentíssimo senhor Murilo Cavalcante, secretário de
Segurança Urbana do Recife, neste ato representando o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Na sequência, o presidente formou a comitiva composta pelo vereador Alcides Teixeira Neto e o cerimonial desta casa para conduzir o homenageado, senhor Paulo Braz, ao recinto do plenário e tomar assento à mesa de autoridades. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o vereador Alcides Teixeira Neto para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos os presentes da mesa, disse que Paulo Braz nasceu em Campina Grande, na Paraíba, mas é recifense de coração. Falou também da sua vida profissional. Em seguida, solicitou ao senhor presidente a quebra de protocolo para que o secretário Murilo Cavalcante pudesse falar da amizade que tem com o homenageado. Senhor presidente, deferiu o pedido do vereador Alcides Teixeira Neto e convidou o secretário Murilo Cavalcante para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos da mesa de autoridades, falou da amizade que tem com o homenageado e o parabenizou pela justa homenagem. Na sequência, senhor presidente convidou o vereador Alcides Teixeira Neto para que fizesse entrega do título de cidadão do Recife com a respectiva medalha ao senhor Paulo Braz. Dando continuidade à sessão, ao senhor presidente convidou a senhora Edilene Oliveira, mãe do vereador Alcides Teixeira Neto, para que fizesse a entrega de um ramalhete à senhora Letícia Braz, mãe do homenageado. O senhor presidente convidou o senhor Paulo Braz, homenageado, para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a mesa de autoridade, todos os presentes, vários amigos das diversas áreas em que eu estou no Recife. Falou da honra em receber essa proposição do vereador Alcides Teixeira Neto, pela sua atuação vigorosa que tem empreendido sua primeira legislatura. Teceu comentários a 3 projetos importantes do vereador, falando do lançamento do seu livro sobre a sua atuação como produtor cultural e empresário da noite e sua chegada à cidade do Recife. Fez leitura de um discurso, cópia, anexo aos anais desta casa. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário, fez suas considerações finais e alguns agradecimentos. Em seguida, convidou para que, de pé, ouvissem a execução do hino da cidade do Recife. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou os seus vereadores e vereadoras para se reunirem em reunião solene na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, às 10 horas, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, foram lidas todas as atas. Coloque em discussão as atas das reuniões anteriores que foram lidas. Encerrada a discussão, coloque em votação, os contrários se pronunciem. Aprovada todas as atas que foram lidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 44/2019, encaminhando o projeto de lei 23/2019. Ofício 45/2019, encaminhando o projeto de lei 24/2019. Feita a leitura, senhor presidente. Encerrado o expediente do dia, vou dar início ao pequeno expediente, depois de o secretário anunciar. E o primeiro vereador inscrito no pequeno expediente que eu vou dar início agora é o vereador Amaro Cipriano Maguari. Não está presente. Segundo vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Vereador Renato Cruz. Ricardo Cruz. Eu olhando para Renato. Também Renato. Boa tarde, presidente. Trocou meu nome de novo, chamou de Renato. Ele gosta muito de Renato. Vereador Renato Antunes. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores presentes, ao público da imprensa e a todos nas nossas galerias hoje à tarde, nessa sessão plenária da Câmara Municipal da cidade do Recife. É uma honra, um prazer estar aqui nessa tribuna novamente. E desta feita vamos falar da nossa bandeira, da causa animal. Hoje, agora há pouco, estive na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no departamento onde foram feitas a autópsia
daqueles animais que foram envenenados ali na Imbiribeira. 12 animais que foram envenenados ali na Imbiribeira, e estamos lutando para identificar e responsabilizar, na forma da lei, a pessoa que fez aquele crime bárbaro, cometeu aquele crime bárbaro. Não podemos aceitar. Nós, ativistas da causa animal, os protetores, as pessoas que gostam dos animais, enfim, toda a nossa sociedade que não aceita mais esse tipo de atitude, nunca aceitou, e agora, nesses últimos tempos, é que não vamos aceitar mesmo. Estivemos hoje naquela unidade ali da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ali onde foram coletadas as amostras, e acabamos de enviar essas amostras para São Paulo. Viemos para São Paulo, para o Instituto Especializado, onde vai sair de lá o exame toxicológico. Vai ser realizado o toxicológico, e a gente deve estar recebendo esse material daqui a alguns dias, e inserir esse material também nos autos do inquérito que está sendo estabelecido, que foi estabelecido lá no DEPOMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que trata sobre esses casos de maltrato e crime contra os animais. Então, graças a Deus, estamos avançando. Não vou parar, como eu já disse nessa tribuna, e tenho falado às pessoas que falam comigo, que pedem uma resposta, tenho falado. Nós não vamos desistir, não vamos deixar esse caso ser mais um episódio na nossa cidade sem resposta. Nós vamos partir para cima e encontrar os culpados nesse caso. Estou muito confiante na nossa polícia, os policiais ali do DEPOMA, policiais altamente capacitados, estão engajados nessa luta para identificar o criminoso que cometeu essa arbitrariedade. Então não vamos descansar, não vou descansar enquanto eu não chegar a esse resultado. Então hoje, de forma particular, eu junto com outros ativistas mandamos esse material para São Paulo, vamos aguardar o resultado e inserir isso nos autos do inquérito. Vamos até o fim, tem as imagens das câmeras da rua, várias casas ali que tem imagens, e as imagens já estão na delegacia, está sendo ouvidas já diversas pessoas que foram intimadas para prestar o seu depoimento, esclarecimento sobre o fato. E as diligências estão feitas, o trabalho da polícia está sendo realizado, e eu acredito que vamos chegar ao final à resposta. Não podemos deixar, mais no caso desse, passar batido na cidade sem uma resposta. E encontrar essa pessoa e penalizá-lo na forma da lei, para que vire um exemplo e casos como esse não voltem a acontecer. Estamos nessa luta e vamos até o fim, Deus quiser, vai dar tudo certo. Também quero falar do nosso projeto, estamos com o projeto de lei para incentivar a criação de bancos de sangue para os animais. Como existe o EMOP para as pessoas, nós também estamos com um projeto de lei para incentivar também o EMOP para os animais. Poderia ser assim, não o EMOP para os animais propriamente dito, mas banco de sangue para os animais. É o que a gente está lutando por isso, porque essa demanda não vem de estarmos lendo ou vendo leis que foram feitas em outros locais, em outros municípios, não foi visto na internet, não. Essa demanda, meu presidente, ela tem sido vista através do nosso trabalho do socorro animal, que a gente resgata e ajuda os animais, e temos visto uma grande demanda de animais precisando de transfusão de sangue, e as pessoas efetivamente não têm dinheiro, vereador Davi Muniz, para pagar uma bolsa de sangue para os animais, que custa em alguns locais 700, 800 reais, e as pessoas carentes não têm como pagar. Então nós vimos essa deficiência, essa demanda, essa carência, na realidade, em relação às pessoas que têm seus animais e não têm condições de fazer esse tratamento. E se o animal que está ali naquela situação, às vezes decorrente de uma doença do carrapato, uma anaplasma, uma helíquia, uma babésia, que afeta bruscamente o seu sistema, o sangue do animal, que dá, muitas vezes acontece anemia forte, e ele precisa da transfusão, e até de um acidente, quando o animal perde sangue. Então a gente viu essa deficiência, então a gente está lutando por esse projeto, por essa situação, para que os órgãos competentes, a Prefeitura da cidade do Recife, o Governo do Estado, abraça essa ideia também, junto conosco, porque é muito importante, e a gente consegue salvar vidas. Como é que a gente faz? Quando a pessoa carente não tem como pagar por essa bolsa de sangue, a gente coloca nas redes sociais, e graças a Deus aparecem muitas pessoas com seus animais e colocam aqueles animais como doador de sangue para aquele animal que está morrendo, e assim conseguimos salvar, graças a Deus, diversos animais.
Então, essa é uma luta importante, justa, que vai salvar muitos animais, se nós conseguirmos implementar, né, os governos que podem fazer, o executivo, criar esse banco de sangue para os animais aqui na cidade do Recife, e Deus abençoe. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham aqui nessa sessão plenária, tanto na galeria quanto pelas redes sociais aqui da Câmara Municipal do Recife. Senhor presidente, o vereador João Moraes, o senhor tem falado muito aqui com relação à questão do trabalho de propaganda da Prefeitura do Recife, principalmente quando a gente vai discutir aqui as leis orçamentárias, né? Principalmente a LOA. E aí também eu sempre me inquietei com a propaganda que a Prefeitura sempre realizava aqui na nossa cidade e para o Brasil, para Pernambuco, com relação à Praia Limpa. Não que a gente não queira que a praia fique limpa, né? E a gente sabe da importância, né, da praia de Boa Viagem, ela ficar limpa, né, esse vereador André Regis? O vereador André Regis que tem sempre cobrado ações de melhoria para a orla da nossa cidade, da praia de Boa Viagem, onde a gente e sabe que tem essa necessidade de a gente ter aquela praia muito limpa, porque a praia de Boa Viagem ela é conhecida internacionalmente. Então, a gente, não só para a gente que frequenta, os moradores aqui da nossa cidade, do estado de Pernambuco, mas também os turistas que chegam aqui, que é importante que a gente possa ter aqui uma praia toda organizada. E a gente sempre também se inquietou com a questão da propaganda da Praia Limpa, porque, apesar de ser uma parceria com a emissora aqui do nosso estado, a gente sempre se inquietou por conta de que eu sempre cobrei, às vezes que tive com o Roberto Guzmão, o secretário de Infraestrutura, que também é o presidente da Enlurb, a questão da nossa cidade limpa. E quem transita aqui na nossa cidade, principalmente no subúrbio, vereador Ricardo Cruz, vê e sabe que a nossa cidade, ela, por muitos anos, ela sempre esteve muito suja no subúrbio, né? Vários pontos de lixo. E eu sempre cobrei do secretário que a gente também pudesse fazer cidade limpa. Não é isso? E, para minha surpresa, começou esse tipo de propaganda, primeiro, com uma atriz, né, renomada, pernambucana. Depois eu cobrei, também disse a ele, é uma questão que a gente tem cobrado, mas eu queria que fosse o povo mesmo que pudesse fazer esse trabalho para poder educar e conscientizar o povo de não estar jogando lixo na rua. Então, a gente também conseguiu, não sei se foi ouvindo a minha pessoa, mas a Prefeitura depois começou a colocar os próprios moradores fazendo esse tipo de conscientização. Então, vereador Ivan Moraes, o senhor sempre cobrou isso, mas eu acho que é importante esse tipo de propaganda, esse tipo de conscientização. É um dinheiro bem gasto quando a Prefeitura fazer esse tipo de trabalho. Não só a Praia Limpa, questão da gente que somos recifenses, pernambucanos, mas do turista em Boa Viagem, também a cidade limpa. A gente tem essa necessidade, e sempre cobramos isso para que isso pudesse acontecer. E a gente, né, teve uma grande ajuda da Prefeitura durante esse tempo para melhorar. Tivemos um grande avanço em alguns vários pontos de lixo que acontecem na nossa cidade. A gente viu que, quando a gente, através do secretário Túlio Ponzi, implantou mais vida nos morros, facilitou, ajudou para que pudesse ter a participação das pessoas. E estive aqui ultimamente, já na semana passada, com o próprio vereador Felipe Francismar, com o próprio Francismar Pontes, que é o deputado estadual, no lançamento, numa inauguração de um Mais Vida no Morro lá no Buriti, né? A gente estivemos lá, a gente viu a felicidade das pessoas, não só o que aconteceu no Buriti, como já foi lançado aqui no Vasco da Gama. Tivemos na Rua Aripeta, que faz parte do bairro do Alto Zé Bonifácio. Temos cobrado também que a gente possa fazer essa ação no próprio Alto Zé Bonifácio, lá na rua, em algumas ruas do Alto Zé Bonifácio. E essas ações do Mais Vida no Morro, que eu poderia chamar também de Mais Vida no Morro e Mais Vida nos Córregos, tem se avançado em toda a cidade e a gente sabe da importância de a gente não ter mais esses pontos de lixo. Ainda temos muitos pontos, mas esse programa, através da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, tem ajudado a melhorar a visibilidade,
local de lazer, local de convivência das pessoas nos córregos, nos morros da nossa cidade. Então, a gente espera que a Prefeitura continue com essa campanha da cidade limpa, da praia limpa, e que a mais vida no morro possa crescer e avançar para que possa ajudar mais comunidades a se livrar desse lixo que está ainda impregnado nas nossas comunidades. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Guabiraba. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu trouxe a água, não? Já está contando o seu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, toda a imprensa, meus amigos e minhas amigas da galeria, minhas senhoras e meus senhores, venho hoje, mais uma vez, a esta tribuna para falar da audiência pública que fizemos nesta quinta-feira, dia 15, lá no plenarinho desta casa. A audiência falando dos autistas e vereador Gilberto Alves. Foi muito emocionante. Foi uma participação muito boa. E eu acho que esta casa, vereador Ivan Moraes, contribuiu da melhor forma possível. Fizemos uma audiência para tentar aprender e ver de que forma esta casa se envolveria melhor junto à prefeitura para fazer com que, de uma vez por todas, os autistas em Pernambuco se inserissem no sistema de saúde da nossa cidade. A repercussão foi boa e eu não poderia vereador presidente Carlos Guerra, deixar de repercutir ela aqui hoje, porque antes da audiência, a gente tinha feito uma oficina para aprimorar ainda mais a capacidade de cada criança daquela que tem autismo na nossa cidade. E aí surgiu a intenção de fazer as pinturas, vereador Heliberto Rafael e Gilberto Alves, que foram os quadros que estavam na exposição desta casa durante de quarta até a sexta-feira. E esses quadros que nós estamos tentando colocar e mostrar agora, foi um sucesso na exposição, vereador Carlos Guerra. Foi um sucesso aonde nós envolvemos todos os vereadores desta casa, vereador Rinaldo Júnior. Eu acho que a participação deveria ter sido maciça se a gente tivesse pintado 39 quadros, mas só pintamos 20, aliás, os autistas pintaram 20 quadros, vereador André Reis. E o envolvimento foi total e eu fico muito feliz. Eu não poderia deixar de, nesta tarde de hoje, relacionar aqui o nome dos vereadores que representaram os 39 nessa exposição, que compraram os quadros, para que esse dinheiro, na próxima quarta-feira, com um grande cheque que nós já mandamos confeccionar, seja entregue aqui na galeria desta casa ao grupo que realmente representa os autistas na nossa cidade. Eu queria relacionar e agradecer a cada um vereador que aqui participaram, tanto na audiência como na exposição. Vereador Aline Mariano, vereador Almir Fernando, vereadora Ana Lúcia, vereador Eduardo Marques,
vereador Heriberto Rafael, vereador Felipe Francismar, vereador Hélio Guabiraba, vereador Maguari, vereadora Natália de Menudo, vereador Alcides Teixeira Neto, vereador Rinaldo Júnior, vereador Romerinho Jatobá, vereador Samuel Salazar, vereador Wilton Brito, vereador Rodrigo Coutinho, vereador Marcos de Bria, vereador Aderaldo Pinto, vereador Aerto Luna, vereador Davi Muniz, vereador Gilberto Alves, vereador Chico Kiko e vereador Carlos Gueiro. Eu queria, meus amigos, agradecer, sem sombra de dúvida, esta participação. Foi uma ação desta casa, na mobilização geral, que deixou o Recife muito contente, muito animado com aquilo que viu. E eu tenho certeza, se todos os vereadores estivessem presentes, todos os vereadores teriam comprado. Mas aqueles que não puderam comprar, pode ter certeza que os que compraram representaram esta casa e representaram muito bem. E naquela audiência a gente fez, Ivan Moraes, eu usei a palavra e disse que naquele momento eu falava que ia haver nesta casa com o presidente e com a mesa para que a gente pudesse fazer uma comissão e acompanhar esse movimento na cidade do Recife, junto à prefeitura, para que pudesse, de uma vez por todas, inserir ele dentro da integração com as famílias do Recife. Muito obrigado aos senhores, e se Deus quiser, o pagamento a cada um de vocês, sem sombra de dúvida, vai ser no ano que vem, porque Jesus está do lado de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A próxima vereadora inscrita, vereadora Gorete Queiroz. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, grande público das galerias e nas redes sociais que nos acompanham pela internet. Bom, pessoal, hoje é o dia do ciclista. E eu vim a essa Câmara, a essa tribuna hoje, agradecer o dia maravilhoso que tivemos ontem, domingo, com a inauguração da ciclovia Graça Araújo, aqui ao lado na Avenida Mário Melo. Contamos com a participação de vários vereadores que foram lá prestigiar o evento, mas também subo muito triste, senhor presidente, porque essa noite, essa madrugada, morreu um ciclista no Recife. Então, no dia que a gente poderia comemorar, inclusive o avanço dos espaços destinados a esse transporte alternativo, que vem crescendo tanto no mundo inteiro, a gente chega com a informação de que um ciclista morre em cima do viaduto Capitão Temudo. Ao mesmo tempo que a gente agradece ao prefeito Geraldo Júlio por ter aceito, sancionado nosso projeto de lei, aqui aprovado por todos os senhores, a quem eu agradeço imensamente, a gente tem que pensar essa questão da segurança dos ciclistas na cidade do Recife. O prefeito Geraldo Júlio, nas suas entrevistas relacionadas à ciclovia Graça Araújo, ele se relacionou três tipos de redes de ciclovias que vão ser implantadas na cidade do Recife. A ciclovia propriamente dita, que é aquela que é exclusiva para as bicicletas. A ciclofaixa, aquela que é mutável, de acordo com algumas datas, como sábados, domingos e feriados. E ele citou uma ciclorrota, que é uma alternativa que vem já sendo utilizada em alguns países da Europa, onde mescla-se carros em baixa velocidade, as bicicletas, também motos. Essas ciclorrotas teriam uma velocidade máxima de 30 km por hora.
Não sei se seria conveniente para avenidas centrais do Recife, como a Gabriel Magalhães, como a Avenida Recife. Recebi hoje vários comentários de internautas falando sobre a necessidade de uma ciclovia ou algo semelhante na Avenida Recife e em Biribeira, onde nós vamos, com a nossa equipe, solicitar um estudo técnico da Prefeitura do Recife para isso. Então, em resumo, eu vim lamentar a morte do ciclista recifense no Dia do Ciclista. Agradecer mais uma vez aos companheiros da Câmara, ao prefeito, pela inauguração da ciclovia Graça Araújo. É uma ciclovia de 2 quilômetros e 800 metros, que, juntando-se às outras rotas aqui no centro da cidade, soma-se 650 mil quilômetros de ciclovias hoje na cidade do Recife. E a meta, aliás, 84.500 quilômetros. 650 mil foi o valor gasto nessa obra da Mário Melo. Até o final do ano, a meta da Prefeitura é que tenhamos mais 100 quilômetros de rotas cicloviáveis na cidade. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, vereadora. Dado o adiantado da hora, vou encerrar o pequeno expediente e passar a chamada regimental. Secretário, para anunciar o registro do painel. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 27 vereadores e vereadoras. Temos número suficiente para deliberar o prolongamento do expediente à ordem do dia. Havendo número suficiente, dou início ao prolongamento do expediente, solicitando ao primeiro secretário faça a leitura pela ordem da pauta. Discussão única, maioria absoluta, em fase de votação do veto do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife ao projeto de lei 193/2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. O projeto está em fase de votação. Não há como discutir. O painel estará aberto a partir de agora. Aqueles que concordam com o veto, votam não. Os que não concordam com o veto, votam sim. Colhendo os votos. Senhor presidente, eu teclei errado aqui. Tem condições de retificar? Ah, tá, obrigado. Vereador Fred Ferreira.
Vereador Reinaldo Júnior. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Davi Muniz. Vereador Marco de Bria. Vereadora Michele Colles. Vereador Ricardo Cruz. Vou encerrar a votação. Vereador Ricardo Cruz. Vou encerrar a votação. Vereadora, declare seu voto que Encerrada a votação, a secretaria para anunciar o resultado da votação. 2 vereadores votaram sim, 24 votaram não e 1 votou, e houve uma abstenção. Aprovado o veto e rejeitada a matéria. Discussão única do requerimento 4487 e o 4488/2019, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 4489/2019, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão. Votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504 e o 4505/2019, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Como também o 4526/2019, também do vereador Jaime Asfora. O 4525, o autor solicitou a retirada de pauta e nós atendemos. Os demais que foram lidos estão em discussão. Encerrada a discussão em votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão única do requerimento 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, o 4649 e o 4650 e o 4651/2019, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão em votação, os que forem contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4648/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir votação nominal, porque eu gostaria de me abster da votação. Vereadora, repita, por favor. Gostaria de pedir votação nominal. Requerida a votação nominal. Senhor presidente, então...
Por gentileza. Nesse caso, então, eu vou justificar meu voto após a votação. Obrigado. Deferido o requerimento da vereadora, votação nominal. O painel será aberto. Aqueles que concordam votam sim. Os que discordam votam não. Eu queria justificar. Alguém precisa da leitura do requerimento, está aí na pauta. Excelência, eu gostaria de justificar meu voto também. Eu também. No tempo adequado. Ninguém quis discutir, né? Então, o painel já está aberto, colhendo os votos. Eu também queria, presidente, licença, justificar o voto também. Depois da eleição, Tá. então eu vou dando a palavra a cada um dos que quiserem justificar, sendo o primeiro vereador André Regis. Obrigado, presidente. Vereador Fred Ferreira, como voto na hora. Vereador Hélio Guabiraba, vereador Rinaldo Júnior, como vota Vossa Excelência. Vereador Aerto Luna. Vereador Alcide Teixeira. Vereador Almir Fernando. Vereador Amaro Cipriano. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Antônio Luiz Neto. Como voto Vossa Excelência, painel está aberto. Vereador Davi Muniz. Vereador Eduardo Cheira. Vereadora Gorete Queiroz. Marco de Bria, Ricardo Cruz e Samuel Salazar. Vereador Antônio Luiz, como vota Vossa Excelência? Vereador Ricardo Cruz. Vou encerrar a votação. Votação encerrada. Senhor secretário, para anunciar o resultado da votação. 22 vereadores votaram sim, nenhum votou não e houve 5 abstenções, senhor Excelência. Vamos agora à justificativa com o primeiro vereador André Regis. Presidente Carlos Gueiros, eu aprendi com Vossa Excelência em discussões passadas que a discussão sobre transcrição para os anais da casa é algo que deve ser apoiada, mesmo quando você não concorda com o texto, porque, na verdade, é a história sendo contada, de acordo com cada um, o registro pela casa. No entanto, deixo aqui registrado que o que nós estamos aqui aprovando para a transcrição
é fruto de um crime praticado por hackers que invadiram um aparelho smartphone de várias autoridades da República, e esse objeto de crime está sendo utilizado para propósito político numa tentativa de destruição da Operação Lava Jato, tentando matá-la do início com o efeito da chamada nulidade processual no que se refere à teoria do fruto da árvore venenosa. Ou seja, se houve ilegalidade na origem, tudo que vier depois é nulo. Nesse sentido, todos aqueles que foram pegos na Operação Lava Jato, se houver nulidade processual, estarão livres, inclusive gerando um problema sério em termos do montante do bilionário que já foi devolvido aos cofres da Petrobras, que deveria o quê? Retornar às contas dos criminosos que atacaram a nossa maior estatal. Então, nesse sentido, votei favoravelmente à transcrição, mas deixando aqui minha posição clara, no sentido de que o objeto dessa transcrição não se comprova, não é algo comprovado, não pode ser usado em juízo por ter sido, inclusive, fruto de crime. E este crime tem um propósito político de tentativa de destruição da Operação Lava Jato, que é o maior legado das instituições públicas do Brasil na história recente de combate à corrupção. A Operação Lava Jato está sob ataque, e isto é necessário que todo aquele que não concorda com as práticas da cleptocracia, que se mostre contrárias à sua inviabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu queria, antes de dar a palavra ao vereador autor, Ivan Moraes, eu queria justificar e também deixar registrado de que não aparece meu voto, porque regimentalmente o presidente não vota. Vossa Excelência tem tempo regimental de justificativa. Vossa Excelência, senhor presidente, nós demos entrada no requerimento que foi votado e aprovado nessa casa, que uma das reportagens que integram o conjunto de diversas reportagens da chamada Vaza Jato fossem incorporadas aos anais dessa casa. A gente passa por um momento histórico no país muito importante, um momento histórico de muito debate, em que essa casa precisa registrar, de fato, as narrativas que envolvem esse tempo que a gente passa. Eu faço questão de negritar que o que estará incorporado aos anais dessa casa a partir de hoje são reportagens que seguem à risca a doutrina do jornalismo, reportagens que foram feitas por jornalistas que já foram ganhadores de vários prêmios internacionais, dos maiores prêmios internacionais da profissão, e que, mais uma vez, seguem à risca o código de ética do jornalismo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando um jornalista, por exemplo, tem acesso a alguma informação, em especial alguma informação que seja de interesse público, em mais especial ainda, uma informação que as pessoas precisam saber para tomar decisões educadas sobre suas próprias vidas, esse jornalista ou essa jornalista não tem a obrigação de querer saber como é que essa informação foi captada na origem. Pelo contrário, esse jornalista ou essa jornalista tem duas obrigações. A primeira obrigação de checar se a informação é verdadeira. A segunda obrigação de publicar a informação, resguardado o seu direito, que é o direito do jornalista ou da jornalista, de manter em sigilo a sua fonte. E foi isso rigorosamente que fez o portal Intercept, é isso rigorosamente que faz a equipe que é liderada pelo jornalista Glenn Greenwald. E por isso a gente acha importante que essas matérias, que essas reportagens também estejam no alto dessa casa. É importante fazer uma ressalva no que diz respeito a alguns discursos que querem trazer o suposto crime de obtenção desses dados ao jornalista ou à jornalista. Não é verdade que isso se configura crime do jornalista ou da jornalista, pelo fato que eu disse anteriormente e pelo mais importante, que diz respeito ao sigilo de fonte. É tradição no jornalismo
utilizar fontes anônimas. É tradição no jornalismo utilizar a informação que vem dos chamados whistleblowers, para falar uma palavra em inglês, é uma língua muito cara para alguns de meus interlocutores, que é quando alguém descontente com o segmento de uma ação resolve revoltar-se contra o grupo a que pertence e denunciá-los, tendo em contrapartida o anonimato. É rigorosamente isso que o Intercept faz, segue à risca os códigos de ética do jornalismo e dos jornais, e é também por isso que é importante que a gente tenha esses registros nos anais dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer? Eu. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Ivan Moraes e dizer que voto a favor, em prestígio ao que já disse o vereador Ivan Moraes, que em última instância quer dizer em prestígio à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e aos princípios constitucionais que as garantem. Né? Criminalizar a atividade do jornalista ou criminalizar o jornalismo é tão grave quanto criminalizar a política. Não se trata aqui de ser contra ou a favor do combate à corrupção ou do combate à impunidade. Eu e a OAB, a entidade aqui eu represento, que eu tive a honra de presidir, temos uma longa luta. Eu digo isso porque procuro ter na minha vida política a coerência como fio condutor desde a época da OAB. Temos esse combate como uma das molas mestras da ação parlamentar, da ação política, da ação pública. Então, não se trata disso. A desmoralização da Lava Jato começou quando o ministro Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça. Não é à toa que um grupo expressivo de procuradores foi contra, como revelam essas próprias matérias da Intercept, que é um excelente jornalismo investigativo. Não é à toa que a Folha de São Paulo, o UOL, o El País e outros veículos importantes já atestaram, inclusive a Folha de ontem, que o material não é adulterado, não é editado e não é por isso e é por isso também que o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, em várias vezes, em vários momentos, já reconheceram, através inclusive de notas públicas, a veracidade de parte. Quando lhes é conveniente, eles reconhecem. Quando não é, vem com desculpas esfarrapadas. Outra coisa, não é verdadeiro que essas provas não podem ser usadas em absoluto. Pela jurisprudência do Supremo, pacífica, do STJ, todos os tribunais do Brasil, elas podem ser usadas em benefício do réu. Isso qualquer estagiário de direito sabe. E a própria ação desses líderes da Lava Jato, na época em que empunhava a bandeira das 10 medidas de combate à corrupção, tinha como um dos pontos, que está lá no Congresso, para quem quiser ver, o aproveitamento de provas ilícitas, desde que obtidas de boa-fé e dentro de certos contextos, como explica a própria teoria do domínio do fato. Na verdade, Moro devia ter se afastado do Ministério, como preconiza a OAB, para não aparelhar a Polícia Federal como ele está fazendo. E, aliás, quem quer ir ao encontro da cleptocracia é quem é a favor do desmonte do COAF, da Receita Federal e da Polícia Federal. Está no Jornal do Comércio de hoje que vários delegados estão indignados com o aparelhamento político que Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, 05, estão fazendo da Polícia Federal, da Receita e do COAF. Então, eu quero dizer que não há também nulidade de tudo. Claro que não. A nulidade do processo específico que eventualmente tenha sido feito contra a lei. E qual é o problema? Tem que haver, se há nulidade, se foi feito algo contra a lei, vulnerando o Estado de Direito, o legítimo exercício do direito de defesa, né, a democracia, tem que ser anulado. Uma pena. Mas quem agiu errado não fui eu. Quem agiu errado foi Deltan Dallagnol e o ministro Sérgio Moro, que, segundo o jornal português, presidente, vou acabar agora. Segundo o jornal português, estampa hoje nas suas manchetes, passou de superministro a mini-ministro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Me parece que o último vereador seria o vereador Aécio Luna. Sim, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria dizer aos vereadores e ao vereador Ivan Moraes que me abstive do voto por não ter conhecimento detalhado da matéria. Talvez, se Vossa Excelência, vereador Ivan, tivesse discutido a matéria, eu tivesse acompanhado Vossa Excelência, mas a abstenção só foi por esse motivo, por não conhecer o teor realmente da matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos dar prosseguimento à pauta do prolongamento. Discussão única do requerimento 4687/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que são contrários pronunciem. Aprovado.
Encerrada a pauta do prolongamento, dou início à pauta da ordem do dia. Igualmente, senhor secretário, fazer a leitura das matérias pela ordem. Discussão única do requerimento 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4389, /2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Todos os requerimentos são colocados em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4510 e o 4513, todos de autoria do vereador Almir Fernandes. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461 e o 4462/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciam. Aprovado. Discussão única do requerimento 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4490, 4491, 4486/2019, de autoria da vereadora Michele Colli. Todos os requerimentos estão em discussão. Encerrada a discussão e agora em votação. Os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495 e 4496/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernandes. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4609/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, requerimento. É encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4506, 4509, 4514, 4515, 4516, 4522, 4523, 4524, 4534, 4538, 4539, 4540, 41, 4542, 4543, 4544 e o 4691/2019, todos de autoria do vereador Jaime Ashfora. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4508/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4511 e 4512, todos de autoria do vereador Davi Muniz.
Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 4517, 4518, 4519, 4520 e o 4521/2019, de autoria do vereador Marco de Bria. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4521, 4527, 4528, 4529, 4530 e o 4533, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Igualmente em discussão e requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários se pronunciem. O silêncio indica aprovado. Discussão única do requerimento 4531 e 4532, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4550, 4551, 4552 e o 4553/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561/2019, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4562, 4563, 4564, 4565, 4566 e o 4567/2019, todos de autoria da vereadora Michele Colli. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4634/2019, de autoria do vereador Augusto Carrera. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do parecer 529/2019, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 222/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Primeira discussão do parecer 520/2019, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 34/2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 518 e o 245/2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 84/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Em discussão, pareceres. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão. Senhor presidente, pediria a Vossa Excelência que botasse dois projetos em bloco, 3/5 de votação. É um que não posso em bloco, porque uma é discussão única, o outro é a primeira discussão. Pronto, obrigado. Desculpa aí. Discussão única 3/5 dos pareceres 504 e 494/2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 30/2019, de autoria da vereadora Michele Colli. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, a votação é nominal, o painel vai ser aberto e colhendo o voto dos senhores vereadores. Os que concordam com os pareceres votam sim, os contrários votam não.
Vereador Alci Teixeira, vereador Hélio Guabiraba, vereador Benjamin da Saúde, vereador Ivan Moraes, Júnior Bocão, Marco de Bria, vereadora Michele Colles, Renato Antunes, Ricardo Cruz. Já veio. É vídeo, é só. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Votação está encerrada. O secretário para anunciar a votação no painel. 21 vereadores votaram sim, nenhum não e uma abstenção, senhor presidente. A matéria está prejudicada a votação, travou a pauta. Essa e a matéria seguinte iniciarão a pauta da ordem do dia de amanhã. Encerrada, então, a ordem do dia, prolongamento da ordem do dia. Tem matéria de prolongamento da ordem do dia? Não tem. Encerrado também o prolongamento, vou dar início ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Não está. Vereador Renato Antunes. Declinou. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para tempo de liderança, nem explicações pessoais. Declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a reunião de amanhã, terça-feira, dia 20, no horário regimental. Está encerrada a sessão de hoje.